E aí pessoal do canal Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini. E nesse vídeo eu trouxe uma presença muito especial aqui, o Richard Rittenban, meu amigo, Perini, tudo economista, dono da Convex Research, para a gente falar sobre a próxima crise mundial, né, o porquê que ela deve acontecer e como você pode se proteger. Para quem não é inscrito aqui no canal ainda, eu quero pedir para você para se inscrever, para deixar seu like nesse vídeo, para que ele possa atingir cada vez mais gente. E agora, Richard, primeiro, para quem não te conhece, se apresenta, fala um pouco da sua história aí, para que o pessoal possa saber quem é Richard Rittenban. Tem até um vídeo, né, que a gente gravou, né, Verdade. aqui no Mindset da Riqueza. Eu comecei bem jovem, né, no mercado financeiro, comprei minha primeira ação com 13 anos de idade, aí perdi tudo, né, a ação da Ferroligas, e aí com 17 anos eu comecei a operar mercado internacional, commodities, e aí desde então, né, tenho me dedicado tanto ao mercado financeiro quanto ao empreendedorismo também, né? E aí a gente aprende, né, que a gente tem que cometer erros que não te tiram do jogo, né? Você tem que entrar quando você tem muito a ganhar, pouco a perder. E o que eu mais, né, gosto de frisar, né, que é sempre priorizar a sobrevivência. Verdade. O Richard, inclusive, né, a gente tem dois vídeos gravados aqui, um falando essa parte que é uma entrevista de uma série que eu fazia chamada Mindset da Riqueza, e um outro falando sobre antifragilidade, você fala bastante desse assunto. Sim. E, inclusive, agora vamos falar de um assunto que é ligado a esse tema, né? Que a pessoa que é antifrágil, ela cresce no caos, ou seja, coisas ruins acontecem e ela usa aquilo para crescimento. E crises financeiras são episódios traumáticos para muita gente, sobretudo para quem não está preparado. E muito tem se dito sobre uma próxima crise financeira, Richard. Inclusive, se a gente for pegar no mundo hoje, a gente está num movimento onde a gente vê criptomoedas aumentando de preço, o ouro, que é um ativo que ele é associado à segurança, também está aumentando de preço desde outubro do ano passado. Então está numa crescente e a gente vê aí bancos centrais ao redor do mundo com a tendência a segurar ou até reduzir juros, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Isso. E aí, esses sinais, Richard, você acha que está acontecendo realmente vamos ter um problema grave em breve? Eu acho que primeiro a gente tem que desmistificar, né, e falar que o mercado se movimenta em grandes ciclos. Então você tem grandes ciclos de alta que duram anos, da mesma forma você tem períodos de baixa, né, grandes ciclos de baixa que vêm aí para expurgar excessos, exageros, que são cometidos lá na fase, né, da euforia e etc. Tem até um livro, né, que a gente pode indicar, que é do Howard Marks, né, dos ciclos, né, o Market Cycle, que vale muito a pena, que fala bem disso. E eu, lá na época que eu operava commodities, né, eu desenvolvi, né, uma abordagem para como me expor a esses grandes ciclos. Primeiro, identificar se está nascendo um grande ciclo de alta ou de baixa e como dentro deles eu devo me expor, quantos % de caixa naquele momento, etc. E é o mais importante que a gente sempre fala, né, Perini? A gente não está tentando prever nada, a gente não controla os eventos, mas a gente controla a nossa exposição aos eventos. Sim. Que é aquela história, ou você opera o mercado ou o mercado opera vocês. Então tem um sinal de longo prazo, que é o primeiro que o mercado emite, em termos de valoração. As ações, na média, ali, estão muito acima ou abaixo do que deveriam valer? É o que a gente tem que se perguntar. Isso tem uma série de métricas para olhar isso, pode ser o PL, etc. E isso é bom a gente falar que você está observando no mundo, né? Porque observar só o Brasil... Não, o Brasil não é uma ilha, tem que pensar em termos globais, tem que operar o mundo, não pode ficar só exposto ao mercado brasileiro, não é? A moeda real, né, uma moeda de um país emergente. Então a gente tem o primeiro sinal que vem do mundo, aí, principalmente dos Estados Unidos. As bolsas estão num patamar muito caro. Isso dá um time, esse sinal, para eu tomar uma decisão amanhã? Não. Mas ele mostra o quê? Que se eu comprasse e segurasse pelos próximos 10 anos, a minha performance vai ser muito ruim. Porque tem um mercado de baixa, um mercado urso aí no meio, porque já está muito acima do que deveria valer. Se a gente olhar indicadores antecedentes, são aqueles que antecipam o ritmo da economia. Por quê? Se você olha indicadores do dia a dia, PIB, inflação, taxa de desemprego, eles são atrasados. E principalmente o PIB. Por quê? Porque ele demora muito tempo para ser divulgado. Então você tem como saber o ritmo da economia olhando alguns indicadores interessantes que têm uma frequência semanal, mensal. Se a gente olhar indicadores antecedentes de longo prazo, duas rachaduras graves já nos Estados Unidos. Primeira, mercado imobiliário americano não está indo bem. E segunda, a inversão da curva de juros, que quer dizer o quê? Quer dizer que as taxas de juros de curto prazo estão maiores que as de longo prazo. Então faz essa inclinação baixa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado está simplesmente precificando que a economia americana vai cair
e vai entrar num processo de desaceleração e até uma recessão. E para isso vai ser necessário que o Banco Central reduza os juros para tentar estimular. Por isso que a curva inclinada positiva é saudável, né? Mostra que a economia está crescendo tanto que o Banco Central vai ter que fazer uns ajustes para cima no juros. Esse é o contrário. Então a gente tem esses sinais. De médio prazo não vinha acontecendo, mas aí nos últimos tempos começaram uma série de rachaduras também preocupantes. Você vê que a atividade industrial desacelerando, você vê também que vários indicadores que têm um horizonte um pouco mais de médio prazo em relação à economia norte-americana estão começando a se deteriorar também, que você começa a colocar as barbas de molho. Enfim, é um sinal que estava neutro e está querendo virar para o negativo, que isso é muito ruim. Já em termos, um outro sinal que o mercado dá, que é mais curto, é o sentimento. O pessoal está eufórico ou está pessimista, em pânico? Está caminhando para o otimismo e chegando na euforia. No Brasil, né? No dia que a gente está gravando esse vídeo, a gente está começando uma pequena euforia por aqui. É verdade. Eu estava comentando com o Richard, por exemplo, sobre ações que em si não deveriam ter muito peso no mercado e sendo muito buscadas no Google Trends, né? E altas ali por conta de desdobramento, a ação subindo 50% em 5 dias. Tem umas coisas assim no nosso mercado hoje. Mas, novamente, o Brasil não é parâmetro. Tendo uma crise, mesmo que a gente esteja com a casa arrumada, a gente vai sofrer igual, né? Exatamente. Isso é um grande erro que as pessoas cometeram em 2008. Em 2008, o Brasil estava indo super bem, recebeu o chamado grau de investimento, que aí é uma classificação da dívida pública maravilhosa, vamos atrair investimentos. E foi festa, né? E uma festa, uma euforia, e a crise mundial já acontecendo. Problemas no mercado imobiliário dos Estados Unidos. E aí veio a seguinte tese, a tese do descolamento. Falaram a seguinte coisa. Ah, não, o Brasil vai se descolar dos Estados Unidos, assim como todos os emergentes, então não se preocupe, porque a gente está indo numa maré tão boa, né? E aí o que acontece? Quando os Estados Unidos vai mal, a economia mundial vai mal, o Brasil não é uma ilha, tudo vai pro buraco. A questão, outro sinal de curto prazo que aí diz respeito à ação dos preços que acontece no mercado ali. Esse último movimento dos Estados Unidos, você tem alguma seletividade, que é preocupante. O que é seletividade? Nem todas as ações de empresas acompanham as novas máximas do índice. Então o Dow Jones, o S&P 500 vai fazer nova máxima e ações de empresas não fazem nova máxima. Muitas delas não. Uma até, que é curioso que os mais antigos usam, é olhar o setor de transportes. Então, por exemplo, se você olhar a FedEx está indo lá para baixo, enquanto o índice fazendo nova máxima. Esse é um potencial... Encomendas menores. Isso, o Dow Jones Transportes. Então, é um sinal que os antigos gostavam de olhar, que é um pouco de seletividade. Outra coisa que me chamou a atenção e me preocupou também. Você acredita, Perini, que neste ano de 2019, no acumulado, é o recorde de recompra de ações nos Estados Unidos? Quem está fazendo a alta dessa perna aí, ou seja, as empresas mesmo que estão recomprando as próprias ações e não usando o dinheiro que ganham, reinvestindo no crescimento delas. O nível de reinvestimento, de crescimento delas é o mais baixo, adivinha, desde 2007. Então você começa a olhar seletividade nos preços, volatilidade muito baixa. Quer dizer que daqui a pouco vai ter um agito aí, porque a volatilidade está em níveis patamares mínimos. Então você junta tudo isso. Mercado muito caro, sinais de longo prazo. Sinais de médio prazo querendo virar também para algo negativo. Sentimento otimista, querendo ficar eufórico. Vulnerável a baixas. E a ação dos preços se deteriorando, estão se alinhando. Ainda não teve o alinhamento total, mas o que a gente faz com isso? A gente se expõe da forma correta. Para isso a gente faz o quê? Mantém ainda a maior parte exposta, mas vai aumentando o percentual do caixa, conforme o mercado vai subindo. E eu conheço uma pessoa, que eu acho que está aqui, né, nessa mesa, que faz isso como ninguém. Tanto no Bitcoin e tanto em ações. Acho que você é o maior perito para falar, né, da sua estratégia, de como você aproveita as ondas de euforia para ir suavizando, né, as suas posições. Eu sou um cara conservador, né? Mas isso que eu acho engraçado. Há alguns anos, o pessoal quando falava assim, nossa, ele está comprado em bolsa. E aí eu era extremamente arrojado. Mas hoje, quando tem gente que está expondo praticamente todo o patrimônio à bolsa, eu me tornei uma pessoa conservadora. Mas eu gosto de comprar as coisas por preços mais baixos. Então, eu vou comprar Bitcoin quando está mais barato, eu vou comprar as ações quando estão em preços legais. E quando não estão, eu deixo em caixa para aproveitar possíveis oportunidades. Então, é isso que eu gosto de fazer, eu não tenho pressa, né? Hoje em dia, eu já deixei muito tempo de ter pressa para ganhar dinheiro. E eu achei interessante o que você falou da parte da recompra das ações, que essa última pernada, vamos colocar assim, de alta, está sendo puxada pelas próprias empresas, né?
Para quem assiste aqui e não entende essa dinâmica da recompra de ações, aqui no Brasil a distribuição de dividendos é isenta de imposto. E tem a questão do juros sobre capital próprio, que é um benefício para a empresa, ela consegue botar como uma despesa e baixa o que ela vai pagar de imposto depois. Nos Estados Unidos não tem isso, então eles recompram as ações, por quê? Se eles recompram e cancelam, a sua parte dentro da empresa fica maior, né? Se você tinha uma ação de 100, você era dono de 1%. Agora, se eles recompraram uma série de ações e você tem uma ação de 90 que sobraram, você ganhou participação com isso. Eles devem fazer isso porque os juros lá são extremamente baixos, né? Exatamente. Tocou num ponto interessante que mostra como o mundo está esquisito. Você tem cada vez mais países oferecendo juros negativos. Isso mesmo. Você coloca dinheiro lá e tira menos depois de um período. E eu fiquei surpreso de ver... É uma aberração isso, né, Richard? Exatamente. Junk Bond, pessoal, é um título de renda fixa global porcaria. E até eles estão começando a ficar com juro negativo. Então imagina, você compra uma porcaria para perder dinheiro mesmo, consciente. Então, assim, é um mundo com uma liquidez exagerada e eu diria o seguinte, no curto prazo, os ativos não estão, os preços se movimentando com base nos fundamentos, mas apenas com base no fluxo de dinheiro que está sendo criado no sistema, que é uma coisa muito séria, muito grave e gera uma série de bolhas e distorções e a festa vai acabando. O grande gatilho que eu estou esperando é que a hora que o Banco Central americano, quem lembra, ano passado ele que estava fazendo o quê? Aumentando os juros, estava falando que a economia está indo muito bem, aí ele recuou, o mercado desabou, foi uma boa janela de oportunidade, e agora é o contrário, ele está sinalizando que ele quer reduzir. No curto prazo, o mercado vai soltar fogos e festejar. Só que isso vai ser um sinal de fraqueza tremenda da economia americana. Quer dizer que a economia americana já está mergulhando e ele está tentando reanimá-la correndo atrás. Então é um movimento muito importante para vocês ficarem de olho. Isso acontece, né? Vamos lembrar o que vai ter no ano que vem, gente. Ano que vem é a eleição dos Estados Unidos. Também, né? Donald Trump não quer perder a eleição. Então, se a economia americana ficar mal das pernas antes da eleição, se entrar numa recessão, ele perde e os democratas chegam no poder. Seria o equivalente à esquerda, né? Vamos e os democratas estão com um time com propostas extremamente perigosas para os Estados Unidos, como há muito tempo... Eu não vi, então... Green New Deal, né? Tipo, a gente acha que é só exclusividade nossa, um calendário eleitoral turbulento, lá também promete. Outra coisa que me preocupa, Perini, é a questão dos bancos, principalmente bancos europeus, porque como as taxas de juros negativas estão sendo praticadas já há algum tempo, os bancos estão com muita dificuldade de ganhar dinheiro e estão mal das pernas. Então você vê que tem um Deutsche Bank, por exemplo, que está indo muito mal, tudo bem que tem problemas de gestão, esse banco já há algum tempo, mas não é só ele, se você pegar as ações dos bancos europeus, estão tudo na bacia das almas, e não é aquela história, será que dá compra então? Não, porque o fundamento está muito ruim, justamente porque essa questão do juro negativo, eles não conseguem ganhar dinheiro, pode ter resgate, não sei, então enfim, tem que tomar muito cuidado, tem muitas nuvens aí se formando, e enquanto isso, o movimento que eu acho mais interessante para a gente falar, que um grande mercado de alta ele tem 3 etapas. A primeira etapa é o chamado smart money, né? O dinheiro esperto, que entra os mais bem informados, o cara que enxerga valor, que gosta de comprar barato, com mais segurança, ele entra lá e faz a primeira perninha. Aí tem uma realização. Depois tem uma perna muito forte, que é os institucionais, que é os fundos de investimento que estão surgindo, novos fundos, vai indo. Aí você tem uma correçãozinha, e depois você tem a última etapa do mercado de alta, que é a etapa que entra o público. Que aí é o cara leigo, o cara que nunca investiu, que está sendo atraído por anos de alta. E aí começa a sair na mídia não especializada. E aí começa a fase mais perigosa, quando começa a chegar na fase de euforia. Por quê? Porque o mercado continua subindo, e se você olha os indicadores de fundamentos, eles vão se deteriorando. Então faz um cruzamento. O mercado fazendo nova máxima, como se fosse um céu de brigadeiro, e o mundo real afundando. E as pessoas, guiadas pela euforia, ficam cegas. Da mesma maneira que elas ficam cegas no pânico, quando o mercado mergulha, mas os fundamentos estão melhorando e elas não conseguem comprar, elas não têm dificuldade de vender. Vender é pecado. Por que eu falo isso? Porque lá em meados de 2015, eu alertei que estava começando um bull market e fui jogar o pedra em mim. E agora, só de falar que você tem que ter um percentual maior no caixa e que tem alguns perigos aí, sinais que estão se alinhando... E com juro baixo ainda, né? Ter caixa com juro baixo é crime. Aí... você começa a levar pedrada também. Então é mais um sinal para os iniciantes, principalmente, tomarem cuidado, né? E Richard, a gente não, como você mesmo falou, né? Não dá para ninguém prever início de crise, né? Sim. Mas dá para a gente controlar a nossa exposição
de maneira a, principalmente, não ser eliminado do jogo, porque isso, infelizmente, vai acontecer com muita gente que não está dimensionando o risco. Aquele pessoal que acha, não, se vier um mercado de baixa, vai ser tipo 2008. Foi um ano, em 2009 recuperou. Mas talvez não seja, né? Tem exemplos históricos aí de mercados que ficaram anos para voltar e mercados que nunca voltaram, como, por exemplo, o japonês. O índice Nikkei nunca mais voltou, em 1989 fez o topo e desde então... Tem até um filme, se vocês quiserem assistir, chama A Fraude, Rogue Trader, que é a história de Nick Leeson, que era um operador do banco Barings, que ele operava o mercado futuro lá, e o cara começou a operar por ele mesmo com o dinheiro do banco, quebrou o banco e virou Ing Barings. E o cara conseguiu quebrar um banco centenário. E fala bem dessa época. Um único operador. Né? Um único operador, você vê a tamanha fragilidade. Então, pode ser que não volte. É um ponto. Isso. E outra coisa importante, pessoal. Estou há mais de 20 anos nisso. Vi Bulls e Bears nascendo, mercados de alta e de baixa. E é impressionante como a geração novata que entra na etapa final, durante o Bear é extinta. E muitas pessoas que encorajam elas ao longo do Bull, se dizem expert, também são extintas. Então, só para recapitular aí, só algumas crises aí que eu já passei. Olha lá, confisco do Collor lá em 90. Depois teve impeachment. Depois teve 95, crise mexicana, 97, crise asiática, 98, a crise russa, 99, a desvalorização do real, que estava 1 para 1, quase foi para 2. 2000, estourou a bolha da internet. 2001, teve atentado de 11 de setembro, a crise de energia no Brasil e a crise argentina. 2002, teve o fim do Bear americano e escândalos contábeis. Aí depois de 2003, a gente teve uma fase mais tranquila. Aí em 2007, 2008 a gente teve a crise do subprime, 2012 a crise da zona do euro. Pô, então você vê que, assim, não dá pra brincar, muitas pessoas vão ficando pelo caminho. E aí você vê, o cara tem que ter pego pelo menos alguns bears, né? Pra falar, pô, não, realmente... Porque você vê, 2000, o que me chamou a atenção em 2000 na crise da bolha da internet, e que tá acontecendo é o seguinte, eu lembro até hoje, tava assistindo a Bloomberg, tinha 19 anos, aí tinha lá uma empresa de fralda que tava fazendo um IPO. Aí a mulher perguntou, qual a expectativa de lucro? Aí o cara falou, o lucro eu não sei, mas a gente está esperando que tantos mil visitantes, o crescimento no nosso site. Olha a métrica que o cara usava. Era page views. Era page views. E aí explodiu, não sobrou nada, o Nasdaq demorou, sei lá, 15 anos quase para começar a ressuscitar e chegar no patamar que estava. Então assim, quando vem, né, a gente viu isso no Bitcoin, né? 2017 agora, o começo do bull. Então assim, é muito sério, é muito fácil falar. Como o Perini colocou bem, não tem como você saber exatamente quando, mas tem como você se preparar e saber gerenciar a sua exposição conforme os sinais vão ficando cada vez mais fortes. E sobre essa exposição, né, voltando a essa parte, como que você acha que seria uma exposição interessante para a pessoa, primeiro, ela talvez não perder essa última pernada de alta que pode estar vindo, até porque a gente está falando de uma situação global, né? Sim. Aqui no Brasil as coisas estão acontecendo de maneira interessante, até a reforma da Previdência aí no gatilho, talvez para ser aprovada. Mas olhando o mundo, né? Como a gente pode se posicionar para tentar ganhar um pouquinho aqui e não perder muito caso a crise ela realmente aconteça. Tem que ter um portfólio, né, bem balanceado. De um lado conservador, você pode ter ouro, né? Você pode ter até dinheiro, um bond, parado, alguma coisa assim bem ultra conservador, um título de renda fixa. Do outro ainda, tá interessante ainda, ações pode manter a maior parte da exposição, por exemplo, no Brasil você pode manter até uns 70%, mas pelo menos 30% você ter de caixa ou um seguro de carteira, que é nada mais do que comprar uma opção de venda fora do dinheiro e barata, lembrem, falo por aí de seguro de carteira, não é para comprar todo mês, pô, é para comprar quando tá barato, você vê que tudo é timing, né? Sim. E timing, quando eu falo, não é a hora certa, é intervalo, né? Tem intervalos de compra, intervalos de venda, então... Você tem isso. Nos Estados Unidos, eu no momento tenho uma opcionalidade um pouco maior, 35%, porque lá não deu nem chance da gente aproveitar, que nem o Brasil que passou dos 100 mil, chegou a voltar para 89 e agora passa dos 100 mil. E aí tem que ir avaliando. Nas próximas pernas de euforia, aumentar um pouco mais essa parcela do caixa também e ir gerenciando essa exposição. Assim, nos próximos meses, a gente já está nesse plano de gerenciar bem a opcionalidade para, conforme os sinais forem ficando cada vez mais gritantes, você ir preparando, de certa forma, a sua saída. Entendi. E é lógico que, novamente, não é previsão, porque não dá para prever esse tipo de situação. Mas analisando que o Donald Trump, ele tem muita gente republicana no feed.
E ele vai fazer, é o Banco Central americano, né? Ele vai fazer de tudo para que a crise não ocorra antes da eleição. Sim. Porque se acontecer uma recessão antes da eleição, os democratas falam que ele governou só para os ricos, não sei o quê, e ele perde. Sim. Você acha que acontece antes da eleição? Acho que vem depois. Não tem como cravar. Não dá para saber. Tem um ditado antigo que fala o seguinte: o mercado vai fazer a trajetória que vai provocar o maior estrago. Então o mercado sempre faz a trajetória que provoca o maior estrago. Então, assim, não tem como pagar para ver. Tem que estar de olho nos sinais, eles forem se alinhando, não tem jeito, e não tem como enfrentar um bear. Você consegue, às vezes, postergar ele um pouco, mas quanto mais você luta contra ele, é pior, fica mais distorcido e mais tempo ele vai durar. Porque o problema do mercado de baixa não é, às vezes, quanto ele cai, é quanto tempo ele dura. Olha o Japão. É, de fato. Tem uma outra crise que eu gosto de estudar bastante, que foi a de 29, né? Que foi bem emblemática, tudo. A de 29, por exemplo, para quem acha que a crise ela passa de maneira rápida, ela ficou caindo de 29 a 32, foi quando atingiu a mínima. E o mercado só voltou a recuperar o topo ali em 29 em 1954. Então foram anos e anos ali, imagina, é uma vida para isso acontecer, né? E muita gente não teve esse tempo todo para esperar. Olha isso, ó, o topo de 2000 tinha 19 anos. Topo de 2008 tinha 27. Pois é. Hoje eu tenho 38 anos. E a gente está passando agora pelo maior ciclo de expansão econômica, né? A americana é o maior ciclo. Outra parte também que é interessante, que eu acho que é um seguro muito interessante contra o sistema financeiro mundial, que é frágil porque ele é muito centralizado, é as próprias criptomoedas. Principalmente o Bitcoin. Para mim, eu vejo ele como uma reserva de valor. Tem que ter Bitcoin, tem que ter ouro, renda fixa conservadora, manter ainda a exposição de ações, mas atenta a esse gerenciamento aí do caixa, seguro de carteira. Outra coisa que as pessoas têm que tomar cuidado no Brasil, né, especificamente. Crédito privado, alguns fundos. Por quê? Não que o crédito privado seja ruim, mas porque tem alguns países que eles não têm papéis que nem tem tanta liquidez. O gestor comprou lá na emissão primária, botou na carteira. E aí esse papel não tem o mercado secundário, não tem como fazer muitos negócios ali, não tem liquidez. Aí... Se todo mundo tira do fundo, o cara não consegue vender. Aí o cara faz uma coisa que não dá, né? O fundo tem liquidez diária, ou seja, todo mundo pode resgatar todo dia. Aí de repente todo mundo quer sacar esse dinheiro. Aí o cara não tem mercado para vender porque não tem liquidez. O que pode acontecer? Então tomar cuidado, assim, é o chamado risco médio esse. Pouco a ganhar, muito a perder, atravessar o rio, que falam que tem 1 metro de profundidade, mas aí você vai tirar uma selfie lá no meio e morre afogado, porque tem um trecho dele que tem 10 metros. Então assim, não tem, né, facilidades que as pessoas imaginam, né? Isso que me preocupa muito. Vendem, né, umas facilidades de investimentos e outra, né, quando você perguntou da minha história, o que o pessoal fala, vai parar de trabalhar. Não, né? Eu acho que quanto mais, né, você vai prosperando, mais responsabilidade e mais a gente acaba trabalhando, né? No sentido de ir atrás do nosso propósito e também de ajudar o maior número de pessoas possível. Você não sente isso, exatamente isso? Sim, com certeza. E até gravando esse vídeo eu tenho certeza que muita gente vai falar, esse vídeo é muito pessimista, agora que a gente está passando aí cenário de reforma da Previdência, um governo que saiu da esquerda intervencionista para uma direita mais liberal, né? E não é bom falar desse tipo de coisa, afugenta investidor, mas a questão é que depois que acontecer, as pessoas vão ver, poxa, que bom que eu tinha pelo menos uma parte em caixa. O Richard falou aí de 30% de ouro, de Bitcoin. Eu tenho tudo isso, gente. Na verdade, eu tô até com mais do que 30% aí do portfólio pronto para aproveitar uma próxima época de bons preços, porque, na minha opinião, preço importa. É sempre melhor comprar barato. Richard, eu queria te agradecer, viu, por estar dividindo seu conhecimento com a gente. E você tem algum recado final, antes de falar suas redes sociais, onde é que o pessoal pode te encontrar? O recado final é que para aprender a ganhar, você leva 1 ano, nem isso. Para aprender a não perder e sobreviver, aí você pode levar 10, 20 anos. Porque o mindset que você precisa, né, e as ferramentas são muito mais exigentes. E prospere, muda de patamar quem permanece no jogo. Ou seja, não cometa erros que te tiram do jogo. Foque, em primeiro lugar, na sobrevivência, que aí você vai ter ganhos consistentes, vai atravessar o tempo, e quem ficar tentando acertar a mínima e máxima aí, você vai ver que vai ficar pelo caminho. Tá ótimo. Como é que o pessoal te encontra, Richard? No meu Instagram, né, @Rittenband, e eu tô bem ativo lá, né, faço stories, faço live, e pra quem não sabe, né, eu não fazia muito stories, né,
até que o Perilli, né, mandou uma legião ali cobrar, né, para eu fazer mais stories, aí eu comecei a usar mais o Instagram, então obrigado bom. Aí por isso, é um dos eu que agradeço, disso. Sigam o Richard lá no Instagram, eu vou deixar os links aqui embaixo também do canal da Convex, você tá fazendo vídeos para lá também, não é? Isso, no Convex TV tem bastante material gratuito, muito legal aí, pro pessoal pensar fora da caixa no assunto de investimento. E é isso, pessoal, e só usando uma frase que é de um autor que eu gosto muito, e o Richard também, né, que é o Nassim Taleb, ele fala no livro Skin in the Game, Arriscando a Própria Pele, que é totalmente normal você superestimar um risco, né? Irracional seria você, na verdade, não pensar que aquilo pode acontecer. Então tenha caixa, tenha ouro, tenha Bitcoin, qualquer coisa que seja um seguro, né? Puts aí na sua carteira, para que você possa não ser exterminado numa crise e, se possível, ainda lucrar ou ter chance de comprar coisas por preços muito mais baixos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui, se inscreva no canal. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.